Não, não. Agora sim. Agora sim. Beleza. Eu vou colocar lá no grupo que está iniciando. Ops. Estou com dois computadores aqui. Aí. Então, vamos lá. Hoje a ideia é a gente fazer mais um bate-papo sobre como que vai ser essa sequência e pactuar com vocês o que vocês podem para a gente fazer essa preparação. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Só faz assim para eu ver se estão visualizando, beleza? Então, dando início, Sim. né, só trazendo rapidamente qual que é a ideia de hoje, eu vou trazer para vocês aquilo que foi encaminhado por e-mail pela World Athletics e traçar com vocês uma proposta para que a gente faça uma preparação até o dia da prova. Lembrando que, né, a World Athletics ela está fazendo 4 provas este ano em 2024. Ela está fazendo bronze tanto de pista e campo quanto de race walking judges, que é para marcha atlética, e está fazendo para pista e campo o de prata e para marcha atlética o de ouro. Para cada uma dessas provas tem alguns critérios ali que são obrigatórios para que a gente possa, enquanto área sul-americana, encaminhar para a World Athletics. Eles aprovam esses nomes e aí sim são incluídos no sistema para fazer o exame. Lembrando também que a gente tem sempre que faz alguma alteração de regra, a gente convida, normalmente é o Jorge Salcedo que vem falar para nós, que é justamente quem participa das discussões das mudanças de regras, inclusive trabalha nos textos das regras, entende qual é a proposta da regra, né? E que a gente traz sempre para os associados da BRAT. Ele é português, então a gente tem essa facilidade da língua portuguesa e está sempre no nosso calendário de eventos. Quem ainda não fazia parte da BRAT, lembrando que dentro do site tem um calendário de eventos, a gente consegue visualizar que no ano passado ele veio falar para nós em junho, porque a regra mudou 3 vezes o ano passado, né, e ele fez uma nova mudança e veio falar ele não, né, a World Athletic fez uma das mudanças e ele veio falar para nós também lá em outubro. E com isso eu peço muita atenção em relação a algumas questões de mudança de regra. Existem regras que mudaram e logo depois eles viram algumas falhas e fizeram uma nova alteração em cima. Então, quando houve essa mudança de regra do balizamento, ou seja, antigamente a gente sempre tinha primeiro sorteio 3, 4, 5 e 6, depois era 7, 8 para fora, e depois era 1 e 2 para tudo. Eles mudaram isso, né? Eles fizeram para em reta as raias centrais, que é 3, 4, 5 e 6, aí eles fizeram já na sequência, que seria 2 e 7, e por último a 1 e a 8. E aí, quando a gente tem prova com uma curva só, que é o 200 metros, a gente vai ter o primeiro sorteio das 5, 6 e 7, e quando a gente tem, já na sequência, o próximo sorteio seria 3, 4 e 8, e o último sorteio as raias internas, que é 1 e 2, e quando a gente tem prova de 2 curvas, que seria o 400 metros, e aí começando lá com o 800 e o 4x4 também entrando nesse embalo, né, eles fizeram o sorteio tudo igual, não separando mais o 800, porque eles tinham esquecido do 800 na mudança da regra e depois puxaram 800 para essa regra do 400. Tá? Então caiu aquela regra antiga, porque eles acabaram esquecendo e deixaram 800 como na regra bem antiga. E passou para ser 800 junto com o do 400, que é o sorteio 4, 5, 6 e 7, depois o 3 e o 8, depois a 1 e a 2, tá bom? Mas isso a gente vai rever. Eu só estou sinalizando aqui para vocês lembrarem que sempre tem alterações e que é muito importante cada vez que a BRAT faz um movimento que a gente esteja atento, né? Essa é a nova sequência do movimento da World Athletics. Então, nós somos os antigos, quem era o antigo N1 passou automaticamente a ser o NAR, que é o National Athletics Referee. Esses que estavam pelo menos 3 anos como N1, e aqui no Brasil há muito mais tempo, né, porque eu não lembro quando foi a última vez que foi feito um N1, esses puderam se candidatar a bronze. Quem passar no bronze, estiver 4 anos no mínimo de bronze, vai poder fazer a da silver
quando tiver pelo menos 4 anos na Silver, pode fazer o Gold, claro que tem outros critérios como idade e a questão da língua também, tá? Mas o nosso foco hoje é a questão do bronze e alguns para Silver, que como está sendo implantado, ao longo dos anos pode ser que mude um pouquinho esses critérios mínimos, né? Porque, por exemplo, a gente tinha alguns que já eram N2 e que aí acabaram na América do Sul tendo que fazer o bronze inicialmente, aliás, tendo que passar para o Silver, para esses poderem ir a Gold, né? Então, são movimentos que vão mudando aí ao longo dos anos, de acordo com o que a gente tem em viabilidade e definição pela World Athletics. Eu peço que quem não recebeu este e-mail aqui que está na tela para vocês, mande aqui no chat ou me mande no WhatsApp, no particular. Eu não recebi, porque daí eu já vou saber que não recebeu. O que acontece? A World Athletics mandou para cada um dos inscritos esse e-mail com algumas orientações. Essas orientações, eles têm um texto em inglês e eles passam na inteligência artificial para fazer a tradução para o português, e é um português de Portugal, e passam para fazer, aqui no caso talvez seja do Brasil, mas as demais que a gente vai estar vendo na sequência são do português de Portugal, e passam no espanhol, e às vezes a tradução fica um pouquinho complicada de entender alguns itens, tá? Então a gente já vai estar discutindo em relação a isso. Mas nesse momento eu peço, por favor, olhem se vocês receberam este e-mail. Se não receberam este e-mail, eu preciso saber de vocês para poder ajudar e ver se eles não encaminharam ou antes de me dizer que não receberam, olhem a caixa de spam, que muitas vezes está na caixa de spam. Tem aqui, ó, um horário inicial do dia 4 de outubro, que é na sexta-feira, às 6 da tarde. E o término às 6 da tarde do dia 5 do sábado. Eu já encaminhei um esclarecimento deles, se eles vão deixar 24 horas aberto para a gente fazer a prova a qualquer momento, ou se não, se vai ter um horário definido para fazer a prova. Porque senão as pessoas podem fazer a prova, ligar para o coleguinha, né? E aí pode ser que eles percam o controle em relação a isso. Então, eu quero só confirmar com eles se foi um erro deles ou não. Vou estar sinalizando aqui no grupo e também vou estar sinalizando lá no grande grupo, que é da América do Sul. Tá? Lembrando que esse grupo que a gente está conversando hoje aqui são somente para os árbitros brasileiros associados à ABRAT, que é o movimento da ABRAT de preparação. Tá? Então, esse aqui eu já passei para vocês, não esqueçam de me falar se não receberam. Se receberam, está tudo bem. É importante a gente lembrar que esses e-mails trazem informações muito importantes, tanto para a preparação quanto para o exame propriamente dito. Tá? Então, eu vou ler aqui só para vocês terem em mente também do porquê desse formato. O árbitro bronze, ele foi recém-introduzido, né, nesse sistema de certificação, que hoje eles chamam de WOREX, antes era o TOEFX. Ele foi criado para atender justamente ao aumento das turnês da World Athletics. Então, eles querem árbitros bronze, que são considerados internacionais, para validar as competições da própria World Athletics, porém, normalmente para atuarem dentro do seu próprio país quando recebem essas competições, tá? Não está muito claro ainda como que vai ser o sistema de convocação, mas entendemos que é para estarem disponíveis para as turnês da World Athletics. Então, talvez, num futuro não muito distante, teremos que, para as competições da World Athletics, tenham que ser árbitros bronze para validar os resultados. Mas isso, por enquanto, é só pensamentos, né? Não tem nada ainda validado, porque é um processo que precisa estar ativo para efetivamente poder ser cobrado. Então, o grupo inicial para o bronze, ele é composto por árbitros que estão ativos, ou seja, que estão participando das competições, que tenham passado no nível 1 do antigo TOEX, né, ou que tenham alguma equivalência, né, para ser esse árbitro bronze depois da prova. É importante saber que eles têm que ser confirmados como ativos pela associação diária e pela federação membro para poderem estar nesse exame. O objetivo é justamente garantir o desempenho das provas e corridas, né, designadas pela própria World Athletics para que sejam reconhecidos os resultados, tanto o recorde mundial, classificação dos rankings mundiais, né, a qualificação dos campeonatos, aquilo que eu comentei para vocês. Lembrando que tem algumas traduções que vão cortando ali em alguns e-mails.
A educação e treinamento, que isso tudo está lá no e-mail de vocês, que em colaboração com a World Athletics, eles estão falando que a European Athletics, que nem a gente tem o atletismo sul-americano, eles têm a European Athletics para a Europa. A European Athletics organizou um webinar e eles estão dizendo que está disponível essa gravação para todo mundo acessar. Só que eles estão mandando aqui que a Federação Nacional é que faria essa disponibilização. A gente tem que solicitar para a Federação Nacional. Então, estou tentando descobrir qual é esse link, qual é o caminho e posto aqui para vocês, tá? E eles fazem algumas sugestões da onde a gente fazer algum estudo que é sobre o NAR, no e-learning, tá? E aí a gente já vai estar trabalhando em relação a isso. Preciso que vocês também me digam no chat ou me digam no WhatsApp particular quem ainda não conseguiu fazer o acesso no e-learning. E-learning, este é o link que eles disponibilizaram. Assim que a gente terminar aqui, eu vou disponibilizar o link do e-learning para vocês. Quem não conseguiu, eu preciso que me avise, senão eu vou tentar mandar um outro link para que vocês façam o registro. É bem simples. Vocês vão colocar lá o login, né, a senha de vocês, e a partir de então, toda vez que vocês entrarem, vocês vão entrar nesse mesmo sistema. Lembrando que para os oficiais técnicos existem alguns módulos disponíveis. Eles haviam me pedido para fazer a tradução para o português do Brasil de um dos módulos, porém, tinha muito erro de resposta, tá? Então, assim, as pessoas respondiam e vinha a resposta de que estava errado. Então, eles tiraram dos cursos por conta disso, mas eles colocaram um novo chamado Bronze, que é esse aqui, e tem também esse que é o NAR, né, que é provavelmente o antigo N1 não se fará mais em área, se fará sempre por aqui. Claudinha, Oi? para mim não está aparecendo compartilhamento. Só para a Laís que não está aparecendo compartilhamento? Pra mim Mais tá alguém não está aparecendo vendo? aqui. Eu tô vendo. Então, o que Laís, que eu tenho que fazer? você tá no celular? Não, estou no computador. Clica Apareceu no agora. link do Zoom. Apareceu. Beleza, beleza. Então, assim, Cliquei. É a minha internet assim hoje. Tá tá certo. bom, Tá? sem problema. Então, assim, ó, no NAR é um curso para se tornar o antigo N1, né? Que vai ser nesse formato, que vai ser provavelmente só nesse esquema que seja à distância. Porém, as federações nacionais vão ter que fazer a validação. Então, isso vai ser um outro passo, porque para o próximo bronze vai ter que ter aquele ali, né? E esse aqui é um aprendiz, é aquele nosso básico. Então, são cursos bastante extensos, né, esses dois primeiros. Lembrando que o que eles estão recomendando inicialmente é o bronze, e também seria esse NAR com bastante informação de quem, por exemplo, eu sempre atuo no cronômetro, ou seja, tem muita coisa de prova de campo que eu não lembro. Então, está bem interessante aqui nesse do NAR. Porém, tem que entrar no link e fazer o registro. Assim que se faz o registro, vai receber um e-mail de confirmação. Os 3 módulos adicionais ali para o bronze vão estar disponíveis nessa plataforma, como eles estão colocando aqui, e estão disponíveis no português de Portugal. Então, é interessante quando a gente fizer a retomada, ou quem não possa participar junto, coloque para escutar, porque os termos são diferentes do português de Portugal. Tá? Para marcha, bronze, provavelmente vai ser em português do Brasil. Eu estou insistindo com eles para que a gente possa ter uma tradução do bronze de pista e campo para o português do Brasil, mas enquanto não tem, é importante que pelo menos esse treinamento da gente seja com o português de Portugal, que é o que está disponível no e-learning, tá? E tem uma outra informação que foi passada ali no e-mail e que a gente já solicitou uma orientação deles ou algum esclarecimento. Eles colocam lá, plataforma de avaliação. Você receberá um link da TestWe para se registrar nos próximos dias. Terceira pergunta que eu faço. Então, a primeira foi, receber um e-mail? Se sim, não precisa fazer nenhum movimento. Se não, me mandem no chat ou no WhatsApp particular para eu saber se não receberam um e-mail. Se vocês conseguiram fazer o registro no site do e-learning,
não precisa fazer nenhum movimento. Se vocês não conseguiram, eu preciso saber para poder ajudar vocês. Então, me mandem aqui no chat quem não conseguiu, ou no particular ali no WhatsApp. E o terceiro é se você já recebeu o link da Teste UI, mas esse não precisa me falar hoje, tá? Porque como eles falaram 3 dias ali, ó, nos próximos dias, eu acredito que a partir de segunda-feira eles encaminhem, tá? Então, esse ponto de quem ainda não recebeu o link para fazer o teste dentro da plataforma Teste UI, eu vou falar com vocês até quarta-feira. Se alguém não receber, ou quem começar a receber, pode me mandar, só para eu saber que eles começaram a disparar os links. Então, eles mandam os e-mails de vocês para a Teste UI, que é uma plataforma que inclusive fez o vestibular da USP na época da Covid, né, fez vários outros vestibulares. Então, é essa plataforma que foi usada para o Ouro e outras provas da própria World Athletics. Vocês vão se registrar lá, fazer um teste. Antigamente era só para saber se funcionava a câmera, se funcionava para digitar. Agora, me parece que eles vão fazer algumas pequenas perguntas para a gente testar como funciona efetivamente a plataforma UI. Quando tiver o exame real, saber como funciona, né? Onde clicar, onde deletar, porque tem teclado que não funciona o delete, só funciona o backspace para apagar alguma coisa errada. Então, isso tudo é importante treinar antes do dia da prova. Porém, esse teste na plataforma, ela vai ficar disponível ali por 3 dias. O que eu tinha entendido era até 3 dias antes de iniciar o exame oficial, tá? Mas isso aqui, como eu falei para vocês, é uma tradução que eles passaram por inteligência artificial. Eu não vi a versão em inglês do e-mail, então eu não posso afirmar para vocês, mas eles estão dizendo que a partir do momento que eles mandarem o link para vocês, por 3 dias fica aberto para vocês fazerem a realização desse exame, desse teste na plataforma UI. Porém, fica confuso, porque como eles falam do que vai ser permitido no dia do exame, como pode pegar papel, pode papel em branco, caneta, garrafa d'água, algum alimento, né, que não tenha, né, uma colinha, nada junto desse material, porque eles vão pedir para mostrar com a câmera. Eles colocam tudo junto e misturado, então a gente não sabe se esses 3 dias vão ser 3 dias de prova, aberta para fazer a qualquer hora. Lembrando que no começo do e-mail eles tinham colocado 24 horas desde o início até o final, né? A partir do momento que você começa, você tem um X de tempo para fazer, não pode ficar parando e voltando. Então, o e-mail que vocês receberam trazem informações e que ainda são confusas, por isso eu acho bem importante alertar vocês e que vocês estejam cientes de que a gente está perguntando e assim que a gente tiver a resposta, a gente vai trazer aqui para vocês. Critérios de avaliação. Então, antes de fazer o que eles chamam de exame principal, vai ter 2 pré-testes. Se você não fizer esses pré-testes, você não vai poder fazer o exame no dia da prova, tá? E também, aqui no caso, se não os fizer, você não poderá prestar o exame e terá a possibilidade de repeti-lo somente no ano seguinte. O que significa isso? Quando eles mandam o link da plataforma para vocês fazerem o pré-teste, eles precisam saber que você entrou na plataforma, que você teve dificuldade e corrigiu a dificuldade, e que depois ficou tudo ok, porque se eles detectarem que vocês não entraram, eles nem habilitam a prova principal para fazer no dia e no horário previsto, tá? E que eles já estão dizendo aqui, ó, não fez o pré-teste, você não vai fazer o exame e só vai poder no outro ano. Não adianta pedir para a World Athletics tentar dar um jeitinho, porque é muita gente no mundo todo, eles não conseguem. Outro ponto muito importante é que o exame principal vai ser só questões de múltipla escolha. Isso é o que eles colocam aqui. Talvez tenha lá verdadeiro ou falso, correlacionar, tipo, a A com a 1, a B com a 3, a C com a 2, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa nesse formato. Mas que para o bronze não terá nada para digitar texto, gravar voz. Então, isso eles estão dizendo aqui no e-mail que não terá. É só X, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, coisa simples. Por quê? Porque ele vai ser autocorrigido, Eu tenho uma e aí pergunta. vocês... Diga, Suquito. Se a prova vai ser feita em português de Portugal, como é que a gente vai poder saber a referência que a gente tem no Brasil com relação a alguma palavra? É isso que a gente já vai falar aqui na sequência.
Desculpa, Tá me bom? atravessei. Peraí. Não, sem problema. Olha lá. Em relação à duração da prova, são 3 horas. A partir do momento que vocês darem início à prova, vocês têm 3 horas para concluir, lembrando que é numa sessão única e sem intervalo, tá? Eles colocaram aqui no e-mail para vocês que oficiais de apoio linguístico estarão disponíveis para ajudá-lo durante o exame. Vou verificar quem são esses oficiais e como vocês terão esse apoio linguístico, como o Choquito acabou de perguntar, tá? Então, este é um ponto que está lá. E as federações, segundo o e-mail, enviarão seus dados de contato alguns dias antes do exame. Esta é outra dúvida, porque são as federações membro, é a CBAT que vai enviar, no caso dos brasileiros, e isso tudo já foi mandado para eles. Então, não sei do que eles estão falando aqui. Acredito que isso tudo já tenha sido correlacionado. Eles deram meu e-mail de contato para qualquer situação, então vocês têm meu contato direto, seja no WhatsApp, seja no e-mail, né, de alguma situação que tem. Pré-requisitos e preparação. Antes de fazer o exame, você vai precisar fazer aqueles 2 pré-testes que a gente comentou, e eles foram criados para que você se familiarize com a plataforma e incluem testes de navegação no sistema, pergunta de exames anteriores e um exame simulado que vocês vão poder trabalhar. Um e-mail automático do TestWe vai fornecer em breve os detalhes sobre como se registrar e acessar esses testes. Aí é um e-mail provavelmente bem simples, dizendo passo a passo, vocês seguem esse procedimento e também tomem cuidado, você vai precisar fazer o download e instalar o software da TestWe no computador que vocês vão fazer. Então, já saibam qual é o computador que vocês vão trabalhar, que seja um computador que vocês têm familiaridade de uso, né? E que esteja no local onde vocês vão fazer a prova. Não adianta depois trocar para outro computador, porque isso vai inviabilizar vocês no dia da prova, porque é aquele computador que vai estar testado. E esse sistema funciona no Windows, no Mac, no Linux, e não é possível fazer isso num tablet ou num telefone. Eles colocaram ali também que, com a nova atualização da TestWe, ela passa a contar com um sistema de autocorreção e feedback que vai informar os seus erros e os seus motivos. Isso é uma briga que a gente sempre teve com a World Athletics, porque a gente faz os testes e depois a gente não recebe as respostas. Então, a gente nunca sabe se está certo ou se está errado. Então, eles vão estar fazendo isso agora, melhorando a oportunidade de aprendizado, tá? Isso para o bronze. Trabalham também com a questão de um termo, né, que você está assinando e isentando a responsabilidade da TestWe, ou seja, vocês vão ter que aceitar para poder fazer o uso da plataforma, dizendo que eles não têm nenhuma responsabilidade em relação à queda de energia, a não ter o sistema operacional funcionando, né, problema com o sinal de Wi-Fi ou de internet, então tem que fazer esse aceite para poder continuar dentro da plataforma. Isso provavelmente já no pré-teste também tenha, talvez tenha isso também no dia do exame. E informações adicionais, não serão oferecidos exames de reposição para aqueles que não puderem comparecer, por qualquer razão, tá? E o exame bronze, ele tem proposta aí de ser feito todos os anos. Então, para quem não conseguir este ano, ano que vem tem. Então, este aqui, ó, é o link que tem uma segunda possibilidade, caso o primeiro que está disponível no e-mail não funcione, tem este outro que eu vou estar passando para vocês. Vocês vão abrir e lembrando que depois de se registrarem, aqui tem um globozinho, ó. Esse globo normalmente fala das línguas que a gente quer trabalhar. Então, cliquem nele, vocês vão ter uma lista de línguas no mundo, é de português, que é a de Portugal. E vão clicar nesse ícone Technical Officials para entrar nos cursos que a gente tem de orientação da World Athletics como preparação. Então, na hora que vocês clicaram no globo, vai aparecer português de Portugal e também é esse módulo bronze, que é o essencial. Esse módulo NAR, que também que é o antigo nível 1, que seria interessante da gente também fazer. Lembrando que para quem está aqui e vai fazer prata, somente inglês, francês ou espanhol. Não vai poder fazer a prova em português. Então, aqui, o módulo bronze, ele tem o curso bronze, ele tem 4 módulos e dentro de cada um deles tem 44 slides. Aquele do NAR, o antigo nível 1,
São 13 módulos, mais um módulo de avaliação, e aquele bem basicão também tem os 13 módulos, mas ele ainda está só em inglês. Então, o que eu tenho para falar com vocês, como em 5 minutos a gente precisa fechar essa sala, para daí sim a gente ir para o bate-papo com o Martinho, que começa às 8 horas, eu fiz uma proposição para vocês. Nem todo mundo consegue fazer junto, mas consegue se organizar de outra forma. Ou seja, dentro do seu dia, tem gente que trabalha à noite, consegue de manhã. Tem gente que trabalha de manhã, consegue à tarde. Né? Para quem puder, essa é uma disponibilidade de horários que eu consigo estar com vocês e que a gente poderia olhar módulo por módulo. Então, hoje seria só mostrar para vocês o acesso ao e-learning, né? Hoje não, amanhã. Para quem não conseguir, se eu não conseguir ajudar durante o dia, terminar de fazer esse acesso ao e-learning e também alguma sugestão de exercício para vocês, que amanhã eu só consigo 9h15 da noite. Na terça, seria às 8h, e a gente poderia, das 8 às 9 horas, fazer todo o módulo bronze. Quem quiser só faz o módulo bronze e depois se organiza em relação ao estudo, mas quem puder, seria interessante todo dia rememorizar alguma questão. E a gente pode estar fazendo o curso NAR, que independentemente da gente se sair bem ou não se sair bem no último módulo, que é a avaliação, esse NAR é só como um formato de revisão, tá? É uma sugestão que eles dão, inclusive, no e-mail. Então, minha sugestão seria da gente fazer um módulo por dia, sendo que no sábado e domingo fazer 2 módulos, no sábado, 2 módulos no domingo, continuar na outra semana, e aí fechar no sábado tanto o último módulo como a avaliação, tá? E no domingo do dia 29, fazer vários exercícios de súmula e de seriação, apesar que entendo que será uma coisa muito mais simples, porque se é só de marca X, só de marcar verdadeiro F, talvez seja para dizer o primeiro é o atleta Y, o segundo é outro atleta. Então, devem ser questões mais simples, mas de qualquer forma, eu não vi a prova, eu não sei o que eles vão estar cobrando. É muito importante a gente entender o movimento das súmulas e o movimento da seriação, né? Então, essa é uma questão. E aí, na semana da prova, a gente precisa ver se vocês querem ainda, né, por exemplo, numa segunda-feira, fazer uma revisão das principais regras, que foi aquilo que a gente já teve com o Diego, com o Diego e com o Giovanni, em espanhol, e que o Newton fez a tradução, né? Ou se vocês preferem aquela semana, cada um treinar por si. Então, essa é uma proposição que eu estou fazendo para vocês. Eu vou colocar lá no grupo, e aí eu vou pedir para vocês para saber quem vai conseguir trabalhar nesse formato proposto de agenda. Eu vou abrir o grupo para vocês poderem falar, só que é muita gente dentro do grupo. Então, o que eu peço para vocês? Coloquem mensagens simples, né? Então, por exemplo, de preferência, questões individuais, tipo, como eu perguntei, conseguiram ou não conseguiram entrar no e-learning, receberam ou não receberam e-mail, me mandem no particular, você não começa a juntar muita mensagem lá, e às vezes alguma mensagem de orientação importante, as pessoas se perdem no grupo, tá? Então, eu vou postar essa parte da apresentação para vocês, e se vocês acharem prudente, a gente pode retomar, né, essa apresentação que a gente fez com o Jorge Salcedo das últimas, digamos, de todo o apanhado de mudanças de regras de 2023, que eu acredito que tenha, tá? De alguma situação, mas que também já estão aqui nesse módulo bronze e que a gente já teve com o Diego e com o Giovanni. Então, aqui, só lembrando que no dia 25 a gente tem uma nova fala com o atletismo sul-americano, que é também em espanhol, e a gente vai retomar alguns exercícios nesse movimento. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a essa proposta? Algum comentário? Claudinha, Né? ficaria Diga. gravado esses encontros ou não? Que às vezes você não pode Po- participar, e de repente pode ver no outro dia? Posso fazer. Quem não conseguir trabalhar nesse movimento de estar presente, seja no momento online, ou seja, de forma síncrona,
pode ser que faça de forma assíncrona também, que a gente vai deixar gravado. Porém, a minha recomendação para vocês, coloquem naquele globinho em português de Portugal, em cada uma das aulas, escutem, porque eles vão estar falando, né, em português de Portugal e vocês vão se familiarizando com a terminologia do português, que é diferente da nossa aqui no brasileiro. Nesses dias dos módulos, a gente vai estar fazendo isso e trabalhando com vocês. Olha, isso significa isso, esse termo é isso, até para vocês terem essa lista de anotações de termos, né, para que vão se familiarizando para o momento da prova, saberem do que eles estão falando. Falo para vocês, o contexto é igual ao português do Brasil, troca uma ou outra palavra, né, então não é muito difícil de entender do que eles estão falando no português de Portugal. Tá? Então, eu quero tranquilizar todos em relação a isso. Mas é importante que a gente se familiarize, e 2 semanas dá bastante tempo para a gente escutar esses termos. Mais alguém quer fazer algum comentário? É até bom, Cláudia, deixar gravado, porque ó, no dia 28 e 29, nós temos competição aqui no Paraná, né? Então, o pessoal vai estar trabalhando bem no horário, 14 horas e 8 horas, né? Tá. Porque daí é puxado, né? O que a gente pode fazer de sábado e domingo, deixamos gravado e a gente tem uma semana antes do dia 5, durante a semana, quem não puder pode se organizar e a gente faz uma retomada desses 4 módulos às noites da última semana. Beleza? Kleber, quer falar, Kleber? Já temos uma confirmação do horário da prova? Então, no Sei que começo, assim, ó, todos os outros exames, eles foram feitos às 9 horas da manhã do Brasil, São Paulo, tá? Porém, no e-mail está confuso. Eles estão dizendo que começa na sexta-feira e termina no sábado. Então, não sei se eles vão realmente abrir 24 horas para cada um iniciar o seu tempo. Lembrando que a partir do momento que começa, tem que ficar no máximo até 3 horas, e aí encerra o tempo, não consegue parar e voltar. Mas essas dúvidas todas eu encaminhei, e assim que eu tiver resposta, eu coloco lá no grupo para vocês. Então, todas essas inquietações do e-mail que eu trouxe aqui, assim que eu receber a resposta, eu compartilho com vocês. Beleza? Mais alguém, pessoal? Então, gente, quero agradecer a presença de vocês. Vou estar interrompendo a gravação. E aí, a gente, quem puder permanecer permanecer não, porque é outra sala, né? Eu já vou postar de novo o link para o bate-papo com o Martinho, que vai estar acontecendo a partir das 8 horas e a gente abre 5 minutinhos antes. Tá bom? Então, amanhã já estamos aí juntos de novo às 9 e pouquinho da noite. Beijo grande. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. pessoal. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.